Estava falando acerca dos 40 dias, acerca do declínio, né? É uma aula também voltada a isso. Eu não li, mas agora eu vou fazer questão de pontuar algumas coisas, até pelo assunto que está sendo de relevância aí para nós nesses dias que estamos vendo aí uma mistura muito grande, né? Tá complicado. Tanto é que eu tô com uma mensagem que eu vou falar acerca de discernindo a voz do Espírito Santo. E eu creio que Deus vai preparar esse dia para nós. Mas deixa eu falar algo acerca do declínio da igreja evangélica na Europa e nos Estados Unidos, e eu quero acrescentar também no Brasil. E é bem triste e a gente saber que já está se pontuando, né, esse declínio, né? Porque principalmente na Europa e nos Estados Unidos, é, as igrejas evangélicas entraram num declínio tão acentuado, né, de tal forma que hoje estão esvaziadas, a palavra é essa. Nós temos alguns conhecidos que já foram para a Europa, conhecidos próximos, e nos relataram a mesma coisa. As igrejas estão em declínio, as igrejas estão com dificuldade. Só para você ter uma noção, se uma igreja lá tiver 30 pessoas, se considera-se cheia. Se considera um número muito bom, 30, 40 pessoas. Isso é, isso é triste, porque eu volto a dizer, né? Muitos desses lugares, desses países aí, foram palco de avivamentos. Deus derramou uma unção, Deus derramou um poder, uma graça tão grande que eles se despojaram do velho homem, da velha natureza e resolveram cumprir com o ID de Jesus, com o evangelho de Jesus, que é o ID. E foi aonde, há mais de 100 anos atrás, alguns desses chegaram aqui no Brasil, né? Nós temos denominações aí com mais de 100 anos de existência. Então, você pode aí trazer na sua mente aí, questão de 100, 110 anos atrás, como que eram essas igrejas na Europa e nos Estados Unidos. Você sabe que os Estados Unidos é um país cristão, né? Tanto é que as orações, as leituras bíblicas era feita nas escolas, viu, professor Isabel? Nas escolas de aula havia esse momento cívico, mas esse momento também de orar a Deus, de meditar na palavra de Deus. E aí você olha a potência que é, né? Porque a Bíblia é clara, né? Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E quando você vê que esses lugares, onde foram lugares da presença marcante do Espírito Santo de Deus, hoje entrando em declínio acentuado, que só para vocês terem uma ideia, os grandes templos, porque era muita gente, você imagina multidões aceitando a Cristo, se tornaram mera caixa de ressonância. E essas megas igrejas hoje são agendas de partidos da esquerda e extrema esquerda. Então, quando os partidos políticos querem um lugar grande, eles vão aonde? Nessas igrejas que hoje estão vazias, para agendar para as suas reuniões. Eu consigo ver isso que eu estou falando. Eu consigo ver um mega templo, onde era para estar pessoas se derramando na presença de Deus, pessoas levantando as mãos e adorando. Estão lá pessoas falando de política, e ainda mais o extrema esquerda, vocês sabem como é que trabalha essa linha, né? Então é muito triste, é muito triste. Mas é necessário destacar também que tal mudança ocorreu primeiro nas escolas teológicas. Foi aonde começou o declínio. Quando os professores de teologias repudiaram a crença
na inspiração e infabilidade da Escritura Sagrada. A Bíblia deixou de ser inspiração para as pessoas. Se tornou um livro como outro qualquer. Isso aperta o meu coração, né? E a partir dessa ruptura aí com o fundamento da fé cristã, daí para uma queda, a queda é livre, né? Uhum. Porque existe fundamentos. A gente procura fundamentar a igreja na palavra. E nós não podemos abrir mão do fundamento da nossa fé. E lá começou, dentro das escolas teológicas, outras doutrinas centrais, porque existe doutrina central do cristianismo, também foram descartadas em sequência. Eu vou citar só 3 aqui para você entender. O ser humano não teria sido mais criado à imagem de Deus. Então foi levantado dentro dessas escolas teológicas, tirar as doutrinas centrais, que o ser humano foi criado sim à imagem e semelhança de Deus. E tiraram isso. Disseram que não era mais bem assim. Começaram a dizer que os milagres não acontecem mais, que isso era coisa do passado, hoje não tem mais necessidade disso, dentro das escolas teológicas. Pior ainda, que o nascimento virginal e a divindade de Cristo não foi bem assim. Jesus nasceu sim da Virgem Maria, mas foi pelo Espírito Santo de Deus. Então começaram a roubar esses fundamentos, gente. E assim como a sua morte também, vicária e ressurreição, foram negadas e reinterpretadas. Vamos interpretar de uma outra maneira a ressurreição de Cristo. Não foi bem assim que Jesus morreu. Foi assim mesmo que Jesus morreu. Ele foi humilhado. Pedaços do corpo de Cristo saíram. Sangue foi derramado. O suor dele se tornou grandes gotas de sangue. E começaram a perder isso, a inventar invenções humanas. Então submeteram a Escritura Sagrada, a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, deixaram de lado. Sabe, a palavra rema, quando vem a revelação de Deus, não. Eles quiseram ser simplesmente estudiosos da palavra, falar tecnicamente. Você é pedagoga, você sabe que a pessoa pode usar uma história tecnicamente, conhecimento humano, só que a Bíblia é um livro sagrado. E por trás de todas as histórias tem revelações preciosas do Espírito Santo de Deus. E assim foram os alunos desses professores que aceitaram as novas releituras, a fé cristã, tiveram aquilo como verdades, dissimularam as tais ideias das igrejas, aí foram os evangelistas, os itinerantes, e foram disseminando isso dentro das igrejas. E começaram a semear o quê? Incredulidade na comunidade da fé, com os resultados trágicos, não somente na Europa, nos Estados Unidos, e lamentavelmente a gente vê em partes no Brasil isso. E o resultado dessa reinterpretação da fé cristã não poderia ter sido outro senão agnosticismo, o ateísmo. Começaram a influir consideravelmente o pensamento, inclusive dos que permaneceram dentro da igreja cristã. Já não estavam pensando mais como Cristo. Os olhos dele para as escrituras já não eram mais como escritura sagrada. Não sei se você consegue entender a profundidade disso e a dor que causa isso no coração daqueles que prezam pela palavra de Deus. Tanto é que hoje, quando a gente fala em Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo e vai nos levar ao céu, que essa é a minha fé cristã que eu tenho, você percebe que muitos parece o apóstolo está falando uma frase de efeito para a igreja da glória a Deus. Não, não é frase de efeito. É o que eu creio. Eu creio que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele liberta. E nós não podemos, amado, nós não podemos perder essa fé cristã. Por mais que as situações, as circunstâncias digam o contrário, nós sabemos que Jesus Cristo tem poder para todas as coisas. Então, eu queria só retificar isso que a Isabela estava aí ministrando, porque a gente que ama a palavra de Deus dá um aperto no coração quando a gente escuta isso,
vindo, o mais doído, né? Vindo de pessoas que receberam visões, que receberam profecias, que receberam revelações profundas da palavra de Deus e se deixaram se perder no caminho. E isso, além da minha tristeza, recai sobre mim também o temor, recai sobre mim esse temor, como a Isabela expressou aí, não sabe o peso que dá, né? Pelo exemplo, as palavras que são acrescentadas quando ela estava falando ao meu respeito, isso dá um peso muito grande, isso me traz uma responsabilidade muito grande, isso me dá um temor muito grande de não permitir que a palavra de Deus seja meramente uma história, que a palavra de Deus seja meramente um conto. E eu não posso deixar isso entrar no meu coração e nem deixar que as pessoas disseminem isso, né? Então nós estamos aí com com esse objetivo aí de buscar a Deus, se santificar a Deus. E a única maneira de resgatar tudo isso, amado, é nos humilharmos diante de Deus, é reconhecermos que Ele é o Senhor, é reconhecermos que sem Ele, como Jesus Cristo disse, sem Ele nós nada somos, é reconhecer mesmo a nossa insignificância mesmo, nós somos insignificantes mesmo, grande é Ele, poderoso é Ele, então nós temos que estar revendo isso, por mais que Ele possa nos usar, por mais que Ele possa nos dar uma revelação, Ele é o Senhor, Ele tem que estar entronizado acima de todas as coisas. Então nós precisamos trazer isso de volta. E só vamos conseguir isso buscando Ele, buscando a face dEle. Foi por isso que nós lançamos aí um pacto com Deus. Nós estamos fazendo um pacto com Deus mesmo, em buscar a presença do Espírito Santo e pedir para Ele nos encher, nos renovar, pedir para Ele remover todos os conceitos errados, todo sofisma, todo bloqueio na nossa mente. Eu costumo usar um versículo da palavra de Deus, eu uso muito para a minha vida. Toda planta que meu pai não plantou seja arrancado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Sabe? Nós temos que começar a rever e fazer dessa forma. Senhor, se tem algo no meu coração que não condiz com a tua palavra, arranca isso, Senhor. Se tem algo que a minha mente ela está sendo duble, ela está deixando a incredulidade roubar a minha fé, Senhor, remova a incredulidade. Então nós temos que ser verdadeiros com Deus, e isso só vamos conseguir pelo Espírito Santo, amado, se prostrando diante dele, pedindo para ele esvaziar, pedindo para ele esquadrinhar. Esquadrinha o meu coração, Espírito Santo. Como o salmista Davi disse, e vê se há em mim. Irmão, amados, quem está falando isso é um homem segundo o coração de Deus. Se um homem segundo o coração de Deus reconheceu que podia ter algum caminho errado dentro dele, e ele chega para Deus e fala, Senhor, vê se há em mim, olha em mim, e se tiver algum caminho mau, me coloque no caminho certo. Então, a gente está ouvindo orações muito aleatórias, orações muito sem o fundamento da Bíblia. Então está na hora da gente se voltar para isso, amados. Esse é o meu desejo. Mediante de tudo que Deus tem se revelado aí nesses últimos dias, eu estou disposto a isso, eu estou disposto a fazer esse pacto com Deus. E eu quero convidar você, amado. Quero convidar você, porque foi o Espírito Santo que me mandou. Convido o meu povo a fazer um pacto, de buscar a minha presença. Isso foi sussurrado no meu coração e eu creio na voz de Deus. Como eu disse, eu vou pregar sobre o discernimento, de ouvir a voz de Deus, o discernimento de entender a voz do Espírito Santo. Jamais o inimigo, guarde isso, jamais o inimigo vai mandar você orar. Jamais o inimigo vai mandar você se humilhar. Jamais o inimigo vai mandar você perdoar. Jamais o inimigo vai mandar você falar do amor de Deus. Jamais o inimigo vai falar para você pregar o evangelho. Então, é a voz do Espírito Santo. É essa voz que você tem que ouvir. A Isabela ministrou uma palavra, eu falei na sexta-feira, eu só dei aquela ênfase, né, daquela frase. Mas a palavra que você falou do Éden,
quando a mulher ouviu a voz da serpente, filha, isso é tremendo, isso tem que ser falado, isso tem que ser trabalhado muito mais, porque ela discerniu a voz do Espírito de Deus, depois ela deu ouvido à voz da serpente, e isso tem acontecido, Isabela, isso tem acontecido nos nossos dias, as pessoas ouvem a voz de Deus, não é que Deus não tem falado, Deus está falando, só que nós estamos dando ouvido a outras vozes. Verdade. Ou a voz da serpente, ou a voz de um teólogo, ou a voz, sei lá de quem. E aí você deixa você deixa de acreditar naquilo que Deus está falando e começa a dar ouvido às outras. E aí vai ser declínio. Sim. Vai ser declínio. E não começa numa totalidade, começa na vida de uma pessoa, daqui a pouco essa pessoa contagia outra, daqui a pouco contagia outra, quando você vai ver, está um grupo todo contagiado. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos aceitar o declínio da igreja evangélica no Brasil. Nós vamos ser esses profetas, esses profetas que vai zelar pela palavra de Deus. E eu quero desafiar você a isso. Busque a Deus, busque a presença de Deus. Apóstolo, eu moro longe, eu não posso estar presencial. Busque na tua casa. Nós abrimos um grupo no WhatsApp. Eu vou começar a anunciar nas igrejas. Todas as pessoas que tiverem esse propósito, independente de estar no templo ou não, nós vamos montar um grupo, e esse grupo é específico. Para quê? Eu quero saber o que Deus está falando. Por exemplo, a Isabela me manda aqui, apóstolo, comecei a orar, mas eu quero ter o prazer de saber o que Deus está falando ao coração da Isabela. Então esse grupo vai ser para isso. Não é para dar bom dia, boa tarde, boa noite, não, nada disso. Esse grupo Deus me deu essa palavra, olha, Deus se revelou para mim, e compartilha isso, porque isso vai fortalecer. E isso vai fazer com que esse projeto de 40 dias nos aproxime mais de Deus, e nós vamos descobrir aonde nós estamos precisando se render, aonde nós estamos precisando mudar. O final de tudo isso, eu quero acreditar que é uma transformação, que é uma mudança, que é um novo de Deus. Não é? E eu creio no que eu estou falando. Eu creio que os cultos, as pessoas vão perceber que os cultos vão começar a ter algo diferente, algo novo. Haverá um fluir de Deus, um derramar de Deus, porque nós não estamos simplesmente indo para a igreja, nós estamos buscando a Deus, primeiramente. E quando chegar lá é uma consequência, e ali vai haver um fluir, um derramar de Deus. Gente, eu tô tomado da presença de Deus. Glória a Deus. Eu tô assim, tem muitas informações, Deus está abrindo os meus entendimentos, e eu quero derramar isso sobre a tua vida. Por isso, esteja conosco hoje à noite. Tem algo bom de Deus para a tua vida, mas vá cheio. E lá você vai ser transbordado. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, apóstolo. Deus abençoe a sua vida. Agradeço os irmãos que estiveram aí conosco. A gente se vê mais tarde, em nome do Senhor Jesus. E louvado seja Deus, né? Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, que você tenha um domingo abençoado debaixo da presença do Senhor e que você não deixe de, durante o dia, buscar a Deus. A gente já tem que chegar na casa do Senhor cheio, para que lá a gente só transborde para alcançar aqueles nossos irmãos que, porventura, não estejam cheios. A gente precisa transbordar. Então, que a gente busque a Deus aí ao longo desse domingo. Em nome de Jesus, bom almoço a todos e até mais tarde. Glória a Deus. Amém. Amém.